Agora no programa Fábio Mendes, o quadro 100% Eles e Elas. Olá, gente, boa noite. Então, estamos aqui mais uma vez no programa 100% Eles e Elas, no programa Fábio Mendes Show. Essa noite eu estou assim muito feliz e radiante, nervosa, não parece, mas eu estou, porque eu consegui trazer ele, o Icno, o amor da minha vida. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa importantíssima para todas nós, inclusive na nossa população LGBT. Ele é tudo, ele faz tudo, é incrível, é incrível. Então, hoje nós estamos trazendo, consegui trazer ele aqui para nós conversarmos, ele contar a história dele, o trabalho dele, que é maravilhoso. Vocês já devem conhecer, né? Ele é Roberto Mafra. Roberto, entra, meu querido. Olha, Lili Vargas. Seja bem-vindo. Tem que beijar a mão e reverenciar, porque não é todos os dias, né? Tem que beijar a mão e reverenciar, porque não é todos os dias que a gente tem uma mulher dessa, uma resistência, um empoderamento no mundo inteiro, uma pessoa que a gente se espelha e sabe que a gente pode ter orgulho o resto da vida por ter Lili Vargas no nosso dia a dia. Então eu estou muito feliz, Lili, pelo convite, né? Para mim é uma honra poder estar aqui, poder estar do seu lado, né? Aproveitar todos os momentos possíveis na vida de pessoas que a gente ama de verdade, que é Lili Vargas. Eu vou parar de falar, senão eu vou começar a chorar. Beto, eu estou assim radiante realmente, porque você não poderia deixar de estar no meu quadro 100% Eles e Elas, porque você é um mito, você é uma lenda, você é uma resistência, você é uma força, sabe? Você é um poder. E você me inspira muito, porque você é um puta de um cara, gente. Você não tem, sabe? Não dá. Por mais que a gente fale, é pouco, porque eu sei, porque a gente está praticamente sempre, né? E eu estou sempre acompanhando. É coreógrafo, é bailarino, é decorador, é tudo. E presidente de uma ONG que se chama ONG Banda do Fuxico. Quem não conhece, né, gente? Então, Beto, eu quero que você esteja à vontade, tá? Nessa casa nossa. E quero que você fale tudo de você. E para quem não conhece, conhece sim, mas para quem não sabe a fundo, eu gostaria que você então contasse tudo, desde quando você chegou, se você é de São Paulo, se você nasceu aqui em São Paulo, enfim, o que você quiser. Está aqui a porta aberta e estamos todos aguardando a sua história. Nós teríamos que ficar aqui dias e dias conversando, né? Mas como o programa tem um tempo para a gente poder passar para as pessoas todas as nossas experiências, porque é importante que as pessoas saibam quem somos nós, além de nós sabermos primeiro quem somos nós. O importante é a gente entender a nossa identidade primeiro, para quem tiver interesse entender também, mas não muda nada, porque primeiro a gente tem que nos entender, né? Tem que nos identificar, tem que nos encontrar. Então, assim, primeiro que a Lili era uma das diretoras, né, da nossa instituição, né? Eu estou aí para os 51 anos agora. Estou em São Paulo há 35 anos, que eu cheguei em 94 em São Paulo. Desci na Praça da República. Opa. E aí da Praça da República eu fui direto para o Educandário, o bairro Educandário lá perto da Raposo Tavares, que eu fui morar com a tia Zélia. E aí fiquei bastante tempo lá. E depois de 3 dias que eu cheguei em São Paulo, eu arrumei um emprego no France Café da Paulista. Que aí eu entrava às 23 horas e saía às 7 horas da manhã, de segunda a domingo. Não, de terça a domingo, porque segunda eu era a minha folga. Mas de terça a domingo, todos os dias, das 23 até
às 7 da manhã, eu ficava ali no Franz Café da Paulista, servindo café, atendendo as pessoas na madrugada inteira. Então foi um trabalho incrível, aprendi muito, até porque eu já vim dessa história de ser microempreendedor, ser independente desde Alagoas. Porque eu sou alagoano, eu sou de Maceió, do bairro da Jatiuca, né? Amo minha cidade, com muito orgulho, eu adoro o bairro da Jatiuca, minha família é toda de Maceió. E lá em Maceió eu já era empreendedor, né? Eu já vendia tapioca, fazia tapioca com a minha avó, botava na cabeça o tabuleiro e ia embora para vender. Eu apilava o café, fazia o café, fazia os pacotes de café, ia para a rua também vender, vendia pipoca com meu pai. Gente, eu sempre fui assim, até porque eu me encontrei com um amigo que era o Gilberto, né? O Gilberto, que tinha uma barraca de coquetéis exóticos na praia. E antes disso tudo, eu era bailarino, que eu tenho uma pessoa que eu considero que é meu irmão, que é o Sivaldo Tavares, que nós temos uma coisa assim muito ligada, uma coisa carnal muito forte, né? Não somos irmãos de sangue, mas parece que a gente saiu da mamãe, né? Da dona Isaurina, que é a minha mãe. E o Sivaldo sempre foi uma pessoa que sempre foi meu porto seguro, né? Quando eu era adolescente e até hoje, né? Que tudo é Sivaldo também em primeiro lugar. E aí o Sivaldo, além de fazer essa questão da arte toda em Alagoas, eu comecei a fazer outros trabalhos, que foi um trabalho na praia, além desses trabalhos que eu fiz anteriormente com a minha avó, né? A dona Antônia. Vendia café, tapioca, depois fazia curso, fazia balé, dava aula, tinha várias coisas que eu fazia ao mesmo tempo. Até que eu encontrei o Gel na praia e virei coqueteleiro profissional. Aí fazia vários coquetéis exóticos para os turistas, para o povo do mundo inteiro vai para Alagoas, porque Alagoas é o paraíso do paraíso, né? Não existe outro lugar, não desmerecendo, né? Mas, gente, as praias, enfim, é tudo muito maravilhoso, né? E a gente precisa manter essa realidade que Alagoas é um lugar público, um lugar para qualquer pessoa chegar e viver bem, não privatizá-las. E isso é uma outra conversa que a gente pode ter, né? Que a gente vem aqui para falar do Mafra e não das privatizações e das roubalheiras das nossas terras, né? Que isso está muito forte e precisa ser estancado, né? É uma praga, uma doença. E aí teve um dia que eu namorava com o Kevin. O Kevin era um diretor de faculdade que morava em New Orleans e vinha 2, 3, 4 vezes por ano só para ficar comigo, que ele era apaixonadíssimo por mim e eu apaixonadíssimo por ele, por isso que ele voltava, porque era recíproco essa paixão entre eu e ele. E aí um dia ele falou, eu quero ir para São Paulo. Aí eu falei, nossa, meu sonho é conhecer São Paulo. Meu sonho é ir para São Paulo, porque eu sempre tive um sonho e sempre tive uma perspectiva de vida de crescer. Eu sempre tive um objetivo na minha vida de trilhar um caminho, buscar alguma coisa para que eu possa me fortalecer, para fortalecer o meu próximo, as pessoas que estão ao meu redor. Né? Que você sabe que era muito difícil antigamente, era mais difícil, as pessoas não tinham toda essa tecnologia, então as pessoas eram mais simples, né? Não, e eu sempre tive sempre fui visionário, sempre tive uma visão para o futuro, para conseguir as coisas, para fortalecer quem estava do meu lado, minha família, meus amigos. Então teve esse feedback positivo, esse retorno positivo, né? E aí o Kevin, ele veio, e aí eu vim com ele. E aí a partir desse momento eu falei, eu vou ficar aqui. Eu não vou para New Orleans, não vou para Nova York. Tipo, não quero ir para sair do Brasil, eu vou ficar em São Paulo. Aí fiquei em São Paulo, cheguei em 94, desci na Praça da República, como eu falei, fui para Educandário. De lá para cá eu comecei a trabalhar na madrugada e de dia eu fazia balé clássico na Escola Municipal de Bailados. Porque eu saía às 7, dormia até às 10. Às 10 começavam as minhas aulas de balé. Que eu era bailarino, né? Profissional, saí de uma cidade bailarino. Estava bailarino, estou bailarino, mas não atuo tanto. E aí eu comecei a fazer aula de jazz, aula de clássico, aula de moderno. Todos os dias, de segunda a sexta, eu fazia as aulas depois
da minha noitada de trabalho no France Café. Mas para mim era maravilhoso, porque eu tinha esse objetivo, Lili. Eu sabia o que eu queria, eu sei o que eu quero, sempre soube o que eu quero da minha vida. E aí um dia eu estava lendo uma revista, né? Estava lendo uma revista assim na madrugada, chamava Raça, a revista Raça, né? E ainda é existente, né? E aí tinha lá uma matéria do Grupo Cultural Afro 2, que era uma companhia de dança, né? Eu falei, nossa, aí tinha a Ive Mesquita lá, saltando na capa. Eu falei, meu Deus, que escândalo. Comecei a tremer, né? Comecei a tremer, ficar nervosa, vendo a Ive Mesquita no aéreo. E aí eu abri a revista, várias matérias falando sobre um balé africano, porque eu também fazia esse tipo de trabalho em Alagoas, né? E eu liguei num telefone e quem me atendeu foi a Rita de Cássia. E eu ainda estava trabalhando na madrugada, né? Aí ela falou, perguntou meu nome e tal. Aí ela falou, estamos em Itaquera, na Coab 2, é um projeto que tem. Eu fui bater em Itaquera, porque eu queria dançar, eu queria trabalhar com a arte, com a cultura. Eu não queria servir café só. E eu precisava de dinheiro. Então cada coisa que eu fazia diferente era um dinheiro honestamente que entrava. Aí no dia que eu cheguei lá, que eu marquei com ela, ela falou, hoje vai ter um show no Teatro Itália. E você vai dançar. Já que você falou que é bailarino, meu Deus do céu. Peguei a primeira roupa lá do corpo de baile e já fiz um solo dentro do teatro. Aí todo mundo aplaudiu, ela amou, me contratou. Aí eu comecei a dar aulas, fazer projetos sociais dentro desse projeto do Afro 2 em Itaquera, para a comunidade, dando aula, fazendo aula, aprendendo. Foi uma troca de experiência, né? E aí eu comecei a virar coreógrafo, a virar bailarino também. Era tudo para poder transformar a vida dessas pessoas, né? Aí passou o tempo, e aí eu saí do France Café, que eu pedi as contas. Eu sempre faço minhas demissões a próprio punho. Eu não quero por causa disso, disso e disso. Aí vou embora, não quero saber. Até porque hoje eu sou um microempreendedor, por isso, um MEI, né? Eu sempre tive também essa visão de... essa coisa de capitalismo, patriotismo, isso não existe assim, liderança, eu gosto, né? E aí, eu conheci algumas pessoas na noite, né? Andando, aí eu conheci, que eu sou gay, assumido, sempre gostei de balada, de bares, de saunas, enfim, tudo, a parada, tudo, né? É um lugar onde você encontra as pessoas. Só que eu tinha um diferencial que eu trabalhava com a arte, né? Então eu comecei a ter ligação com artistas que trabalhavam com a arte, que trabalhavam com a noite. Aí disso aconteceu algumas coisas interessantes, que aí eu conheci o Ricardo Medeiros, que era um super diretor artístico antigamente, que ele existe hoje, mas mora em Florianópolis, um produtor, agora cenógrafo também. E ele montou a Salvation, que era uma boate que tinha no Largo do Aroche, que a Jimmy Key, a Jimmy Key, ela era a diretora artística, ela que criava os shows. E aí quando ela me conheceu, ela viu que eu tinha toda essa coisa também, esse QI de querer fazer espetáculos novos, de mudar, fortalecer as ideias que ela e todo mundo já tinha naquela casa de espetáculo, que era uma casa assim que tinha... Era tão pequena a casa, mas tão pequenininha, mas aquilo enchia de uma forma que não dava para entrar, ficava multidões de fora, né? E aí dentro dessa casa começaram a ter... Eu tive a ideia com a Jimmy de montar mega shows. Não era show pequeno, era show que tinha... O palco tinha o quê? 3x3, 4x4. E aí eu montava show com 10 pessoas no palco. Era artista entrando do fundo lá liteira, que não tinha espaço. Aquela loucura, né? Por quê? Porque eu sempre... Eu acho que essa coisa do limite para você criar, para você inventar, para você utilizar um espaço físico, você pode fazer de outra forma. O show não está só no palco. O show está em vários pontos do lugar. Está em vários lugares. Está no mezanino, está na entrada da boate, está na pista, está no palco. O final é no palco? Ok, pode ser, ou pode não ser. Então você não pode se limitar. Então eu nunca fui limitado. E aí nessa época eu tinha Dani Coach,
tinha a Liza Bombom, tinha vários artistas, tinha a Bianca Campbell, que Deus a tenha, e vários outros artistas que trabalhavam com a Jimmy, mas não tinha o nome que tem hoje. E elas eram, tipo, artistas que eram bailarinas, tipo, fazia parte dos espetáculos. Elas não faziam shows ainda, né? Grandes shows, isso. E dali começou a criar uma loucura de gente querendo, até que eu recebi uma segunda oportunidade, né? Que aí o Ocimar Alves, que é dono da Danger, que infelizmente fechou, ele, através também do Ricardo Medeiros, né? Que o Ricardo era muito meu amigo e tudo ele queria me colocar porque ele sabia da minha capacidade. Não era só, ele é bonito, ele é delicioso, ele é maravilhoso, ele é gostoso. Não. O Ricardo era uma pessoa íntegra que entendia o talento que o Mafra tinha e direcionava o talento do Mafra. Por quê? Porque não tinha outras pessoas trabalhando nesse ramo. Tinha a Corinthos, tinha a Nostromundo, tinha a Blue Space, tinha outra, mas não tinha uma boate no centro que tinha uma ideia diferenciada de musicais da Broadway, que não era que não era tá imitando tal, não, era uma criação própria, era uma criação da cabeça. Eu criava e aí executava, botava em cena. Eu não assistia, vou assistir a Netflix, nem existia naquela época, né? Eu vou assistir aquele filme da Broadway para montar um musical em cima. Nunca foi. Foi tudo ideia da cabeça, que se transformava em mega espetáculo, que as pessoas aplaudiam, ovacionavam. Se tornava uma realidade. Isso, exatamente. E daí veio surgindo novos artistas. Aí eu construí a Danger. Foram vários nomes. Quando o Ocimar me chamou para construir a boate, para transformar a boate, eu dei vários nomes para a boate. Era Jungle, era Face, de cara, né? Era vários nomes. E aí, num dia eu olhei para o céu, assim, aí eu vi que tinham aquelas coisas de cometa, de estrela, né? Aí eu falei, Extreme vai estremecer o centro. Não, Extreme não, na minha cabeça. Aí eu falei, aí eu olhei assim na parede, eu vi Danger, porque o povo tem mania de misturar, tudo é inglês, né? E aí eu falei, olha, perigo, Danger é perigo. Aí eu falei, Danger é o que para uma pessoa, né? Eu falo, Danger é perigo. Perigo, vai ser Danger. Aí eu comecei a escrever, rabiscar lá do meu jeito, o arame farpado, e aí mostrei 500 mil opções de logo. E aí o logo que a gente criou e deu tudo certo foi o cometa caindo na Terra e o arame farpado, sabe? E aí esse cometa ia trazer toda a alegria pra galera. Não era uma destruição, o cometa chegou e destruiu. Não, era diferente, o cometa chegava pra... Então foi decidido que o nome da boate ia ser Danger, que foi uma criação do Mafra, que o cometa que eu desenhei, rabisquei, também ia ser o cometa, e que a casa ia ser uma casa de espetáculo. Aí eu montei um mega palco, aquele palco gigante que tinha, né? E o povo começou a me criticar. Você tá fazendo esse palco porque vai trazer a escola de samba toda pra dançar? Não, meu amor, eu tô fazendo o palco porque eu quero fazer os musicais da Broadway, melhor do que o da Broadway. Porque eu não sou assim humilde pra fazer minhas coisas. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer o melhor que eu posso. Entendeu? Se eu tiver possibilidade, e mesmo que eu não tenha possibilidade, eu busco recursos de outros. Principalmente naquela época que era tudo muito precário, tudo muito ruim. Não tínhamos credibilidade. E os artistas eram todos fenomenais como hoje. Os artistas Milena Top, Dani Coach, e aí essas coadjuvantes viraram mega artistas porque eu comecei a colocar elas de frente. Hobbit Moon, todas essas, elas começaram a aparecer não como eu vou fazer a sua back vocal, não, elas apareceram como se fosse a Madonna. E aí eu criava shows temáticos, Livre the City, Live the Jungle, Sex Secrets, enfim, todos. E aí eu sempre dava oportunidade. Aí foram os especiais. E aí eu criei o Drag Danger. Foi o primeiro concurso assim na Danger que eu escolhi a drag do momento, né? Que foi a Milena.
Então eu escolhi a Milena como a drag oficial da casa. E depois começaram os concursos. Aí foi muita loucura, foi muita coisa incrível. E aí de lá eu comecei a fazer outros trabalhos também paralelos. Porque aí eu comecei a fazer foi contatos. Aí faz um projeto pra mim, faz um trabalho, aí fui pra Êxtase, que é uma outra boate, montei a Face Club com o finado Tito, o eterno Tito. E aí outras boates, aí definitivamente um dia porque eu fazia tudo, eu era diretor artístico, eu era produtor, eu era promotor, que eu ia pra rua, eu era cenógrafo, eu era coreógrafo, eu era figurinista. Por quê? Porque eu tinha muita gente, então eu captava as ideias de muitos artistas e transformava ela em realidade. E muitas das vezes esses artistas coreografavam seus próprios bailarinos. Eu dançava também no espetáculo. Eu dirigia, porque tudo que tem flyer da Danger antigo, tá tudo lá. Direção artística Roberto Mafra. A inauguração, Roberto Mafra convida, não é Danger convida. Tava assim? Aí foi, enfim, de lá pra cá, eu fiquei 15 anos na Danger. 15 anos. E aí um dia, que foi até uma coisa mais pessoal assim, eu fui tentar buscar um aumento, eu tive um negativo. E eu já estava numa outra vibe. Não foi por causa só do dinheiro, né? Porque você precisava de valorização. Quando você tem milhares de profissionais. Porque se você for contratar 10 pessoas para fazer aquilo que você faz, está dando certo, a casa está abarrotada. E aquela pessoa que está fazendo aquelas 10 profissões, ela pede um aumento e você nega, então você vai gastar muito mais se você contratar 10 profissionais iguais àquele. Naquela época, hoje não. Hoje é obrigatório. Imagina, quem quer fazer milhões de coisas nunca dá certo, porque a sua cabeça não rola. Então o que aconteceu? Aí eu fiquei 15 anos. Mais uma vez peguei o papel. Eu, José Roberto da Silva, RG, CPF, estou pedindo minha demissão. Não quero mais, fui embora. Não quis direito, não quis nada, eu queria ir embora. Por quê? Porque eu já estava num outro patamar da minha vida. Mas aí você já estava na cabeça a ONG? Não, a ONG foi antes. Eu já estava com a ONG quando aconteceu isso, meu amor. Então, a ONG, na verdade, assim, a Danger foi assim a minha menina dos olhos para poder ter o nome, ter os trabalhos, as portas abertas que eu tenho hoje. Foi a Danger. Mas não foi só a Danger, foi a Danger e o Mafra, porque se o Mafra não tivesse feito o que ele fez, porque ele tem talento para isso, jamais teria acontecido. Nunca, porque nem todo lugar te dava o suporte que você precisava naquela época. E hoje só uma ou outra dá, mas não dava, não adianta. Era tudo muito difícil. Por mais que a boate tivesse abarrotada, mas não tinha condições. Até que começou a aparecer os VIPs, dos VIPs. Aí começou a aparecer 10 mil boates, 10 mil festas. E alguns lugares que tinham história foram se perdendo, como se perdeu hoje. Entendeu? Mas eu ainda culpo, na verdade assim, eu ainda culpo o capitalismo, a pessoa que estava ali dirigindo. Por quê? Eu não estou atacando ninguém, tá? Eu sei que existem várias coisas por trás de uma direção, que eu passei por isso, as dificuldades. Que não é fácil dirigir uma casa com uma pessoa por trás, falando, não tem dinheiro, não sei o que, e blá 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 blá. Então o que acontece, Lili? Mas existe a possibilidade de trazer a Lili, que tem 50 milhões de seguidores, para dividir uma bilheteria um dia. Existe um coletivo que pode pegar aquela noite e fazer uma mega festa e dividir a bilheteria. A casa não vai ficar vazia, vai se movimentar. Festas, 24 horas tem festa. É articulação com outros artistas, com outros coletivos, com milhões de coisas para o ambiente não fechar. Então as pessoas às vezes se limitam a uma ideia e não está entendendo que está na cara delas o resultado. Por isso que acontece essa falência. É difícil. Até que em 2021, eu dentro da Danger, que eu já fiz 4 anos de direção artística da parada, fiz 4 anos. Aí não tinha carnaval, assim, de rua muito. Só tinha a banda do Aroche, que era do também Ricardo Medeiros. Maravilhoso.
super inteligente, maravilhoso. Te amo, Ricardo. O que acontece? Eu percebi que o carnaval era muito fraco, principalmente o carnaval LGBT, né, que hoje tem milhões, vários blogs falando: ah, carnaval, isso é maravilhoso, nossa, eu estou vivo para isso e muito mais mesmo, juro. Eu acho o máximo, tenho um maior orgulho de ver todos esses blocos se assumindo LGBT, que fortalece o nosso sistema, né, que é um sistema que você, eu não preciso falar aqui, que você passou pela ditadura militar, né, que não podia sair na rua. Você sabe disso. Nossa senhora. Tipo, saísse, tá aqui porque é um milagre. Eu fui literalmente caçada. Eu sei. Mas hoje você é caçada de outra forma, que eu sei. Até que em 2001, Lili, eu tive a ideia de montar um bloco. E aí eu montei a banda do Fuxico. Dentro de toda essa história da Danger, quem não conhece essa banda do Fuxico, né? Aí eu montei a banda do Fuxico. E o primeiro ano foi 60 mil pessoas, 70, porque não tinha bloco nenhum, tinha tipo 10, 15 blocos de carnaval de rua. E aí eu já cheguei logo, banda do Fuxico, o primeiro bloco assumidamente gay, pá! Aí saem todos os jornais, era bicha pra lá, bicha pra cá, era gay, era LGBT, QIPN a mais, era trans, era hétero, era todo mundo se pegando na avenida. E eu amando, adorando, achei aquilo o máximo. Hoje, a banda do Fuxico, ela não é um bloco só de carnaval, né? Em 2007, a banda do Fuxico se constituiu, teve um estatuto. Esse estatuto tem toda a sua diretoria. Nós viemos conquistando várias certificações por causa dos nossos projetos. Certificações como Comas, CRCE, Sentes, somos ponto de cultura, Quineia, utilidade pública e várias outras certificações por causa dos projetos que a gente tem. E todos nós esperamos o ano inteiro para a banda do Fuxico. Sim, principalmente você que é sempre homenageada. Nossa, que nós temos mais do que obrigação de fortalecer, enaltecer e homenagear e reconhecer que a Lili não pode ficar de fora de festa nenhuma LGBT. Não interessa se é festa para pessoas novinhas, que é a palavra teen, como eu não falo inglês e não quero aprender para não ter que passar a vergonha que o povo está passando nos Estados Unidos. Não estou criticando, não. Preciso aprender inglês mesmo, gente. Mas é para as pessoas novinhas, de 14, 15, que foi a matinê que a gente tinha. Ano passado não tinha esse perigo todo que tem hoje. Porque a gente ia no matinês, tinha todo mundo. Não tinha essa loucura. Hoje, você vai numa matinê de adolescente, é uma loucura. Parece o maníaco do parque atrás das crianças. Já é um absurdo. Isso é uma vergonha. E não tem segurança, não tem um controle. Isso não pode acontecer, tem que mudar. Isso é uma política pública que você tem que colocar para que o organizador, ele tem que entender que não pode misturar. Hoje, infelizmente, não. Então, Lili, aí a ONG Banda do Fuxico hoje não é só um bloco de carnaval. É uma vez por ano um bloco de carnaval. Mas durante o ano inteiro desenvolve vários projetos sociais. Projeto de produção de fralda geriátrica, projeto de um ingel, projeto de... É uma militância, né? É o tempo todo. Nós estamos agora com um projeto para as meninas trans também, que é um projeto de captação para elas serem atrizes, para aprender a lidar com roteiros lá na instituição. Nós temos também o curso para as pessoas 60 a mais, que teve o patrocínio da IBM agora também. Vai começar o curso para as pessoas 60 a mais lidar com essa coisa da rede social. Porque é difícil. A pessoa, já é difícil pra gente, né? Imagina quem tem mais de 60 lidar com totem, com celular. Então a gente tem um curso gratuito na ONG. Já falei da fralda geriátrica, dos absorventes. Tem os cursos de dança. Tem o acesso à cultura, ao lazer, que a gente leva milhares de pessoas ao teatro gratuitamente. E fora com um projeto de formação de plateia. Tem as festas todas que a gente faz o ano inteiro, que são as festas específicas da criança, do idoso, do Natal. Tem o trabalho com o assistente social, tem o trabalho com a pedagoga, assistência jurídica, enfim, tem psicóloga, tudo que você precisar de apoio alimentício, de direcionamento, trabalhista,
Nós temos advogadas maravilhosas que podem te direcionar e podem te apoiar dentro da instituição. Nós temos vários projetos que transformam e fortalecem a vida das pessoas, né? Então vocês precisam conhecer a ONG, porque a ONG não é só carnaval. Muitas das pessoas acham que a banda do Fuxico é uma vez por não. A banda do Fuxico funciona de segunda a sexta, das 10 da manhã, das 9 da manhã às 17 horas, e tem muitas pessoas lá trabalhando, transformando, levando esperança e lidando com essa situação que nós estamos no nosso país, principalmente em São Paulo, principalmente com as pessoas que moram na rua, né? E as pessoas trans, principalmente, que sofrem muito mais do que as pessoas que não são LGBTs, né? As pessoas que estão aí na rua, as que são LGBTs, elas sofrem muito mais, porque além da transição, elas querem, nessa loucura, querem fazer um retrocesso, né, da sua transformação. Por quê? Porque há uma pressão, há uma transfobia, há uma homofobia, há uma ditadura dentro do sistema para quem mora na rua e que foi uma mulher trans, que é diferente de uma pessoa hétera, que não precisa tirar nada, não precisa mudar nada. Imagina ser obrigado a cortar o cabelo, a arrancar o peito, a tirar silicone. Isso aí é um crime, né? É um crime. Então nós precisamos mais de políticas públicas, nós temos a coordenação de políticas com a Leonora, que tem um trabalho importantíssimo. Minha filha. Além de um trabalho de fortalecer as pessoas dentro do universo trabalhista, né? Ela tem um trabalho de denúncia muito importante, que aí a gente consegue entender onde estão os casos de transfobia, de homofobia, de racismo, inclusive. Tem a delegacia também, que hoje a gente está muito avançado, né? Mas precisa de muito mais para que a gente possa realmente colocar a justiça como ela realmente deve ser feita. E eu acho que o crime de homofobia, de transfobia, tem que equiparar com o de racismo de verdade. E a polícia tem que respeitar, né? O poder público tem que respeitar, porque não mexem comigo. Eu juro, porque é muito difícil ver o que está acontecendo com muitas das pessoas que não tem assim, são leigas, né? E tem medo de denunciar. Gente, não deixem de denunciar qualquer crime. Tem a polícia, tem a Secretaria da Justiça, tem o Rafael aí, que é o nosso coordenador, e tem a parada, vai lá na parada, conversa com alguém da parada, liga pra polícia, deu negativo, não desista, vocês não podem desistir. Sofreu algum tipo, a mulher, o LGBT, o ser humano, na verdade, né? Precisa entender dos seus direitos reais, porque muitas das vezes não fomentam tanto isso como deveriam, mas a gente tá nas redes sociais levando essa realidade por onde as pessoas devem, né? Então a gente vai deixar aqui depois o site da ONG, o telefone da instituição, se precisar de alguma ajuda, se precisar de alimento, se precisar de algum apoio, não importa se você, enfim, a sua identidade de gênero, tá? O importante é que você é um ser humano e será bem atendido e recebido lá na nossa instituição no Bom Retiro. Então, como eu te falando, agora, é muita coisa, ainda tem muita coisa que você tem que falar, muito. Realmente, você sabe que a gente tem um tempo, né? Sim, por isso que eu falei. Eu vou fazer outro convite para você aqui ao vivo. Sim, claro. Eu quero que você retorne para que nós continuamos e que você fale mais, porque tem muita coisa que eles precisam saber. Não é simplesmente, né, a ONG Banda do Fuxico ou a Banda do Fuxico, como você, né? E tem você, tem o outro lado, tem o trabalho que você falou. Sim, tem muita coisa, né? Que e não dá tem pra falar os projetos que você está aí para, né, para lançar, tudo isso. Então, a gente está lhe convidando para que você volte novamente, para que nós temos a segunda parte do Roberto Mafra aqui na nossa TV CDK, no programa 100% Eles e Elas. Mas... é muito importante que a gente tenha realmente o microfone aberto, não importa. Não posso ir no programa de TV, não interessa. Vai lá nas redes sociais. Né? Você não vai nas redes sociais fazer um TikTok ou qualquer outra coisa? Então vai lá, se você se sentir agredido ou conhecer alguém, a pessoa não quer ir, vai lá e você faz a denúncia. Não quer aparecer, cobre a cara com uma máscara de Veneza. Pronto, qual o problema? Mas denuncia, né? Denuncia.
Porque as pessoas precisam, mas antes de qualquer coisa precisa ter um telefone fácil. Não é só 190, né? Isso. Mas tem muita gente que não tem acesso, Lili. É muito difícil. Nós precisamos realmente cuidar real das pessoas, né? Eu tento fazer isso o máximo que eu posso. É que a minha vida tem uma vida meio paralela por causa dos meus trabalhos de produção e de cenografia. Mas na instituição tem várias pessoas que atendem diariamente. A nossa assistente social, a Rita de Cássia, sabe? Ela tá lá conversando com as pessoas, atendendo as pessoas, direcionando as pessoas, e as pessoas saem de lá transformadas. Nós temos a ONG, né? Nós temos exatamente. A ONG lá, não só essa ONG, como a Casa Florescer, sim. que tem um trabalho importantíssimo para poder transformar a vida de mulheres trans. A Casa de 9 de Julho, que é um outro projeto incrível para transformar a vida dos homens gays que são expulsos de suas casas, que estão passando por uma situação de vulnerabilidade. Lá na 9 de Julho tem a Casa Paulo Gustavo, que também o Alberto, que é uma das pessoas que trabalha numa linha de frente importantíssima nessa comunidade, que transforma, que leva, dá esperança para essas pessoas, está lá para te atender. Então você tem toda a possibilidade de pelo menos dar um passo diferente para um futuro melhor em algum desses lugares. Mas a política é muito ruim, ela é muito pouca ainda, os espaços são poucos. Eu não sei por que São Paulo, uma cidade como São Paulo, agora que a Leonora está fazendo um hotel para gays, né, para pessoas LGBTs, que é a nossa coordenadora, que é a casa, o edifício Arco-Íris, né? Então agora parece que vai uma coisa maior, mas eu acho que São Paulo precisa de um espaço como um quartel, por exemplo, né, para abrigar essas pessoas, como uma escola. Vamos fazer uma fazenda central, vamos pegar um colégio desativado, uma dessas fábricas desativadas, vamos reformar e dar cursos, fazer vários projetos dentro desse espaço para as pessoas LGBT, as pessoas também que queiram fazer. Porque tem muita gente que quer oportunidade, mas não sabe. E não tem. Gente tem, né? Não tem. Muita. Nós sabemos que existem muitas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, que não tem oportunidade, que não quer oportunidade. Muitas das pessoas não deixam que elas tenham acesso, entendeu? Dão informações erradas, terminam entrando no mundo das drogas, enfim. Nós precisamos entender que a nossa política hoje é uma política que precisa ser reforçada. A parada está vindo com um tema importante? Sim, está vindo com um tema de suma importância, porque depois que você chega numa certa idade e não tem uma qualidade de vida, tudo fica mais difícil. Tudo fica mais difícil. Porque a gente sabe que o sistema de saúde é maravilhoso, o SUS, é incrível esse programa, mas não tem condições de atender uma população, principalmente idosa, para ficar o dia inteiro numa fila. Eu que sou uma gay, que tenho 50 anos, vou completar 50 anos, não consigo ficar em pé o dia inteiro. Imagina uma pessoa com 70, 80 anos, com uma doença, e ainda tem um preconceito. Imagina uma trans, ou uma pessoa LGBT, que tem o trijeito, que as pessoas já têm esse preconceito, porque no Brasil é o país que mais mata gay, LGBT. Isso precisa mudar. Que cultura é essa de matar as pessoas como se estivesse matando galinha? Não, gente, tem alguma coisa errada. A psicologia, o sistema de psicologia precisa agir com rapidez. Então, você está me entendendo? Eu sempre digo, nós tem muita coisa que eu quero unidos. falar ainda. Não, vai ter a segunda parte. É por isso que eu digo, para todas e todos, temos que ser unidos. Unidas. A união, gente, é a união. Nós temos que entender, Lili, que na hora de votar, na real, gente, na hora de votar, se você tem certeza que aquele LGBT que está ali fazendo um trabalho, eu vou te dar um exemplo como a Leonora. A Leonora quase entrou, por pouco ela não entrou. Ela tem feito um trabalho importante na cidade. Ela precisa ser eleita, porque eu tenho certeza que ela vai se fortalecer cada vez mais e vai trazer. Ela vai trazer muito mais trabalho do que ela já desenvolve nessa cidade, dentro da coordenação de políticas, entendeu? Como outras e outras que se candidataram, mas não conseguiram. Por que não conseguiu? Se a gente tem uma demanda de LGBTQIPNA+, gigantesca nessa cidade
e não eleger essas pessoas, o que está acontecendo? Nós precisamos colocar os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso favor lá dentro, porque senão vai ser tarde demais e não adianta, porque lágrima não alimenta, não protege, não é justiça, lágrima não é nada, não adianta chorar. O importante é na hora de pegar a caneta ali e fazer o X na bandeira, em todas as cores da bandeira LGBT, QIPNA+, na bandeira trans, na bandeira contra o racismo, na bandeira contra a intolerância, na bandeira contra a xenofobia, a homofobia, o machismo, qualquer tipo de intolerância. Nós temos que ser contra essas pessoas, mas elas estão lá escancaradamente e ganham na massa. Gente, está alguma coisa errada. E a nossa comunidade, que são poucos que vão lá para poder serem eleitos, não são. Verdade. Quer dizer que vai precisar da Erika Hilton a vida inteira para falar vote nela? Não, né, gente? A gente sabe o trabalho de cada LGBT nesse país. Se não fosse a Erika Hilton hoje, a gente estava perdido dentro da nossa comunidade. Ainda vem as trans, essas trans que, enfim, não vou nem falar porque, né, que é contra o trabalho da menina, que é contra o trabalho da mulher, que faz depoimento que vai ser o calo no pé. Gente, acordem para a vida. A Erika Hilton não está nem aí para vocês. A Erika Hilton está trabalhando políticas públicas, como outros que estão lá, como o nosso presidente que está lá. E pronto. Falei, está falado. Então, Má, eu quero que você volte, né? E que você continue esse trabalho, por favor, pelo amor de Deus. Não, nós estamos a todo vapor. Porque você é essencial. Você, mais, como nossa diretora, é mais do que uma representante dentro da ONG. Você, como todas as outras que estão lá, como Miriam Queiroz, que é a minha vice-presidenta, como Leris e várias outras pessoas, como Daniel Massafera, que tem uma pessoa que tem deficiência, e a gente tá ali, e ele é igual a todo mundo, né? Não tem diferença nenhuma para mim. Então vocês vão. E é isso, gente. Ó, segue a ONG Banda do Fuxico. É ONG www.ongbandadofuxico.org.br. Lembrando que o Fuxico é com X, tá? ongbandadofuxico.org.br. E aí, o meu Instagram é @RobertoMafra. Eu estou lá reafirmando a minha existência com a minha bandeira do orgulho LGBT. Porque se em alguns países não pode, aqui eu vou usar. Se eu não tiver que usar, no céu vai vir Oxóssi, Oxumaré, e vai mostrar que o arco-íris existe e vai sempre existir. É isso aí, gente. E vocês, se quiserem conhecer a ONG Banda do Fuxico, você nos procure, me chame, porque nós estaremos de portas abertas, né, Lili, eu te amo. Não posso deixar de fazer essa declaração de amor. Eu te amo, você sabe disso. Eu me preocupo, por mais que a gente não se encontre muito, mas o coração tá sempre falando Tutu, Lili, Lili, Lili. Muita fechação isso, né, gente? Esse é o irmão. E você sabe que você é uma mulher importante para todos nós. Precisamos reafirmar a existência de Lili e falar que ela será e sempre será a nossa eterna mulher representante de luta no nosso país. Essa mulher trans incrível. Obrigado, Lili, que Deus te proteja, que todos os orixás te protejam e que você possa ter essa energia para o resto da sua vida. E essa energia é você que me dá esse ar para me respirar, sempre. É recíproco, tá? Gente. Sempre. É lembrar a energia muda. Imagina o amor aqui, o amor que tem aqui, sabe? O respeito, o entendimento, sabe? Só no olhar, sabe? Então, gente, enfim, nós estamos aí. É isso aí, firme e forte. Muito obrigado, tá? Beto. Não adianta querer que a gente suma, porque a gente não vai sumir. Vamos ficar cada vez mais empoderados. E agora em junho, dia 22, lá na Paulista, a 28ª Parada do Orgulho LGBTQIPNA+, do Brasil, a maior e melhor parada do mundo. Vem com a gente para ser feliz.